Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Hélder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 18 de maio de 2024, um sábado na capital paulista, 8 horas e 22 minutos, por volta aí de 20 graus em São Paulo. Previsão é de dia de sol, né? Bom, hoje o nosso vídeo eu vou abordar a questão da União Europeia, especificamente a situação da Alemanha. Também isso na primeira parte do vídeo. Na segunda parte, algumas informações e análises da questão da Conferência de Paz proposta aí para a Suíça, no que se refere à guerra Ucrânia-Rússia. Alguma coisa sobre o Donald Trump e também sobre sementes transgênicas. Então vamos começar. Veja, os elevados preços da energia na Alemanha empurram a União Europeia para uma recessão. Os Estados Unidos já estão roubando empresas alemãs e arrastando a Europa para uma guerra comercial com a China. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Simon Zeise, no Berliner Zeitung, de ontem. É um diário aí da imprensa da capital da Alemanha, Berlim, né? Ele diz que a economia está ficando para trás. Bom, os sábios da economia, né, reduziram as expectativas e baixaram aí para 0,2% as suas previsões para o PIB da Alemanha em 2024, sendo que no ano passado eles tinham previsto um crescimento de 0,7%, quer dizer, um crescimento pífio que não chega a 1%. O Martin van Sleben, que é diretor da Câmara de Comércio e Indústria Alemã, disse: não são apenas ventos contrários que causam problemas. As empresas se debatem com desafios estruturais, em particular, elevado custo da energia e os problemas de pessoal. Aí deve estar se referindo ao RH, recursos humanos, né? Ou seja, mão de obra qualificada e um custo de energia cada vez maior. Veja, o fraco crescimento da Alemanha não é algo fortuito, fruto do acaso, né? Grandes setores da economia estão sendo degradados já há vários anos. De acordo com o Instituto de Macroeconomia e Investigação Econômica, cuja sigla é IMK, e também do Instituto de Investigação Econômica de Colônia, que é uma cidade importante da Alemanha, acumula-se um atraso no investimento em infraestrutura. Seriam necessários agora 10 anos para você renovar as estradas, ferrovias, pontes, escolas, até mesmo jardins de infância, que é uma tradição comum na Alemanha, estão em mau estado, né? Para isso, o Estado teria de investir 600 bilhões de euros, né? Bom, vamos lá. Até o início dos anos 2000, as infraestruturas da Alemanha, e eu citei algumas, né, eram boas, segundo os padrões internacionais. E esse foi um dos fatores que permitiu aí um bom crescimento da produtividade na Alemanha. Quem disse isso foi o diretor do IMK, aí o Sebastian Dulien, né? Enquanto isso, a situação é diferente nos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos hoje têm infraestruturas que não estão em bom estado, hein? Há que se dizer, né? Mas a situação tende a mudar com os pacotes de infraestruturas que fazem parte do programa Bidenomics, aí do presidente democrata, o Joe Biden. A verdade é que os Estados Unidos é notório por imprimir montanhas de dólares, né? O governo dos Estados Unidos lançou um programa de estímulo econômico abrangente. No total, a quantia assim até dá vontade de dar risada, né? 3,5 trilhões, né, de dólares, né? 3,5 trilhões de dólares para corrigir as infraestruturas em mau estado dos Estados Unidos. E também o PIB dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto, aumentou nesse primeiro trimestre de 2024, aumentou mais de 8%. Ou seja, ele está num nível acima do nível anterior à pandemia, né? É mais que o dobro do aumento do PIB na zona do euro.
Na zona do euro, deu 3,4%. A combinação de elevados custos de energia, voltando ao assunto da Alemanha, né, que são agora significativamente mais elevados do que os dos Estados Unidos, os custos da energia, né, na Europa e na Alemanha, e dos subsídios atraentes, esse é o ponto, oferecidos por Washington para projetos de energia verde e de semicondutores construídos agora nos Estados Unidos. Isso está levando muitas empresas europeias a se deslocarem para os Estados Unidos. Por isso que eu disse, os Estados Unidos está roubando empresas da Alemanha. A longo prazo, o investimento estrangeiro de empresas alemãs, sempre beneficiou a Alemanha. Ou seja, muitas empresas estrangeiras queriam sediar-se e investir na Alemanha. No entanto, a maré muda e está mudando. Olha, cada vez mais empresas investem no estrangeiro, não na Alemanha, porque a Alemanha é muito cara hoje e é complicada para você implantar, colocar sua planta industrial lá. O fato dessas empresas se mudarem da Alemanha para o estrangeiro em detrimento da localização é um sinal alarmante aí. No ano passado, as empresas alemãs anunciaram níveis recorde de investimento direto nos Estados Unidos. Ou seja, hoje a empresa alemã ela não investe na Alemanha, ela investe nos Estados Unidos. De acordo com o Financial Times, as empresas alemãs fizeram 185 projetos de investimento no valor total de 15,7 bilhões de dólares no ano passado. E em 2022, o valor foi de 8,2 bilhões de dólares, ou seja, de 2022 para 2023, dobrou de tamanho a saída de dinheiro do alto empresariado alemão da Alemanha, né? Com a Inflation Reduction Act e a CHIPS Act, que são programas de cunho econômico-financeiro da administração Biden, né? A administração Biden introduziu leis que concedem subsídios, empréstimos, bônus, benefícios fiscais a empresas estrangeiras que querem se instalar nos Estados Unidos. Sim, eles estão desesperados na competição com a China e fazem das tripas coração, né, ou do coração tripas, né, para conseguirem conter e segurar as pontas, né. As diferenças tornam-se claras quando se olha para as maiores empresas. Muito bem, vamos falar sobre as diferenças. Como relatou aí o Financial Times, citando um estudo do think tank aí do McKinsey, as empresas europeias colocadas em bolsa de valores com um volume de negócios anual superior ao bilhão de dólares investiram, veja bem, 400 bilhões de dólares a menos em 2022 do que as suas similares nos Estados Unidos. A única empresa da Alemanha que figura ainda no top 10 aí dos grandes negócios é a Volkswagen, né? De acordo com um relatório da Comissão Europeia, né? 6 das empresas do top 10 hoje estão nos Estados Unidos. De acordo com a McKinsey, né, que é um think tank, né, que faz uma previsão, né, econômica, o déficit de investimento no setor das TI, ou seja, tecnologia da informação, é particularmente flagrante. As despesas de pesquisa e desenvolvimento dos chamados sete gloriosos, olha, que é o Alphabet, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, a Nvidia e a Tesla, né? As despesas de pesquisa totalizaram mais de 200 bilhões de dólares americanos no ano passado. Então, esse valor corresponde a cerca da metade das despesas correspondentes no conjunto da Europa, tanto privadas como públicas, ou parcerias público-privadas, pois está em curso aí uma enorme revolução tecnológica, né? Os Estados Unidos poderiam alargar a sua liderança econômica, arrastando os europeus para uma guerra econômica com a China, e é isso que eles querem fazer. Eles querem que a competição da China se dê com a Europa e não com eles. Eu acho que eles não vão conseguir, mas enfim, a Europa pode sair muito prejudicada nessa estratégia, nesse golpe baixo aí dos Estados Unidos. Olha, no início desta semana, o Biden anunciou um forte aumento das taxas de importação sobre um grande número de produtos chineses, quer dizer, ele vai impedir esses produtos de entrar nos Estados Unidos, ou vai sobretaxar de maneira excessiva esses produtos.
As tarifas anunciadas afetam as importações chinesas no valor de cerca de 18 bilhões de dólares, incluindo principalmente os automóveis elétricos da BYD e da BYD, semicondutores. Os Estados Unidos levaram plantas industriais para fazer semicondutores nos Estados Unidos, minerais e produtos médicos. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar, né? Os direitos aduaneiros sobre os automóveis elétricos chineses aumentarão drasticamente de 25% para 100%. Quer dizer, se o carro custa 100 mil reais, você vai pagar 200 mil se você quiser ter um carro chinês nos Estados Unidos, exatamente o dobro. Muitos dos direitos aduaneiros remontam à era Trump e foram mantidos por Biden e foram agora novamente aumentados, ou seja, um protecionismo exagerado. A medida do Biden vai aumentar a pressão sobre a União Europeia, também para proteger aí as chamadas tecnologias verdes da concorrência chinesa, né? Porque a China ela já está no topo, né? Na liderança, por exemplo, da energia eólica, né? E outras formas de chamada energias verdes. A Comissão Europeia aí está analisando o impacto dos subsídios chineses nos fabricantes de automóveis elétricos, né? O resultado poderá ser a aplicação de tarifas europeias punitivas para a China. E será que a Europa também aguenta punir a indústria chinesa porque ela vende produtos bons e baratos, né, e vence a concorrência? É isso que eles entendem por livre mercado? A indústria alemã, por exemplo, de automóveis elétricos, opõe-se firmemente a um aumento dos direitos aduaneiros. Veja, o que acontece? A Mercedes, a Volkswagen e outras empresas, a própria Volkswagen investiu fortemente na China. Então, e agora eles vão sancionar a China? Eles temem ser alvos aí de contramedidas da parte da China ou serem atingidos por tarifas protecionistas da própria China, né? Por exemplo, então a China vai então sobretaxar essas empresas que fabricam na China, porque eles estão fabricando na China e estão impedindo a venda de seus produtos em seus países de origem. O protecionismo desencadeia uma espiral, afirmou aí o Oliver Zipse, CEO da BMW, na quarta-feira. Ele disse o seguinte: as tarifas levam a novas tarifas. As cadeias de abastecimento da Europa estão mais interligadas à China do que aos Estados Unidos, explicou Bernd Lange, presidente da Comissão do Comércio do Parlamento Europeu. Por isso, teme danos colaterais e acusa Washington de protecionismo. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação da pura e simples realidade, né? Também o chanceler alemão Olaf Scholz alertou esta semana contra a aplicação de direitos aduaneiros aos automóveis chineses, tendo em conta que muitos fabricantes de automóveis alemães ficarão expostos a medidas de retaliação por parte de Pequim. Então a Europa está naquela situação: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Eu imagino que é mais uma ação aí dos Estados Unidos para a Europa perder um pouco aí desses limites vermelhos impostos aí pelo Departamento de Estado e pela CIA e acabar se aproximando também da China, já que ninguém queima dinheiro, né? Pessoal, então essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Eu vou falar agora sobre Brasil, Rússia e Ucrânia. Veja, o Ocidente expandido, que é um nome que se dá aí para essa gana ocidental de querer fazer uma nova ordem mundial unipolar liderada pelo excepcionalismo norte-americano, né? O Ocidente expandido quer conferência de paz na Suíça para promover a paz na Ucrânia, sem a presença da Rússia. Seria mais ou menos você estudar francês sem a língua francesa, né? Ou você estudar chinês sem a língua chinesa, né? Bom, quem discorda, né, de você fazer uma conferência de paz na Ucrânia sem a presença da Rússia, né? Se você discorda, então, ou se você não vai lá, simplesmente. Bom, eu não concordo que você faça uma conferência de paz na Ucrânia sem a presença da Rússia. Eu discordo. Portanto, eu não vou. E o Lula faz um gol nessa daí, né? O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva não participará da conferência sobre a Ucrânia, organizada pela Suíça em junho, mês que vem. O gabinete do presidente Lula disse isso à mídia Sputnik.
Então é uma coisa meio óbvia. E todo o BRICS e praticamente todo o sul global vai também se recusar a participar de uma palhaçada, né? Mais uma palhaçada do Ocidente, né? Em abril, o porta-voz da embaixada russa em Berna, né, capital da Suíça, o Vladimir Koklov, disse à Sputnik que a Suíça não convidou a Rússia para a cúpula sobre a Ucrânia. Aliás, Moscou não tinha planos de participar disso daí, né? Como ela não foi convidada, acho que ela nem mesmo levou em consideração a existência desta cúpula aí. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Suíça, o Inácio Cassis, em janeiro, enfatizou que Moscou leva em consideração o afastamento de Berna, na Suíça, dos princípios de neutralidade em função de seu apoio a Kiev. Portanto, é inútil moldar relações bilaterais no que tange ao conflito Ucrânia-Rússia sem a presença da Rússia. A Suíça, então, deu uma bola fora. Ela que tinha uma tradição diplomática admirável de neutralidade, ela não consegue mais ser neutra. Ela tomou as dores aí de Kiev, que é usada pelo Ocidente para promover uma guerra proxy, né? Ela é usada pelo Ocidente para vender armas, enfim, e também para sacrificar o povo ucraniano, ou seja, quem está no lado errado da história nesse conflito é mesmo o Ocidente. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Maria Zakharova, declarou em fevereiro que o potencial da Suíça como mediadora honesta na resolução de conflitos já está esgotada. Ela não tem como mediar honestamente coisa nenhuma porque ela não é honesta, né? Moscou sinaliza, no entanto, que está pronto para negociações sérias e não para palhaçada de circo, né? Mas Kiev impôs uma proibição a si mesma. O Ocidente convoca a Rússia para conversações para as quais Moscou demonstra disposição e Kiev, então, aí se recusa ao diálogo. Então, estamos num impasse, né? E o Lula aí fez um gol, né? Pessoal, agora falar aí a respeito de uma matéria do Lucas Leiroz, que é esse jornalista admirável e também do canal Nova Resistência. Ele fez um artigo ali no Twitter sobre obesidade que me chamou a atenção. Veja, o Lucas ele chegou da Rússia faz pouco tempo, né? E é muito importante termos fontes diretas, né, que viram, ouviram, né, e estudaram o assunto em primeira mão. E o que o Leiroz conta é que não se vê pessoas obesas nas ruas das cidades russas. E é impressionante os vídeos que ele postou ali, né? Assim, você vê ali, as pessoas parece que são todas esportistas, desportistas, né? Numa forma física admirável. Só muito raramente se vê alguém acima do peso, e neste caso, somente pessoas assim que estão acima da meia-idade, né? Bom, um dos fatores que explicariam isso daí seria a mesma forte cultura esportiva do russo, né? Que eles fazem artes marciais, eles têm lá os seus esportes, né? Isso veio desde a época soviética, né? Quer dizer, o gosto do russo pelos esportes, né? E o Leroy insistiu num ponto aí, ó. Não há alimentos geneticamente modificados na Rússia. Tá? Você vê também por que existe a guerra da Ucrânia, que tem certas porcariadas do Ocidente que não podem entrar na Rússia. Exemplo, cultura woke, né? Cultura identitária, né? Gaysismo, transgênico. Essas coisas não se criam na Rússia, né? Veja, então assim, você não tem o transgênico, né? Não significa que toda a produção alimentar russa seja orgânica, de alimento orgânico. Veja, alimento orgânico em larga escala a gente sabe que é uma coisa inviável, né? Claro, você usa lá fertilizantes e herbicidas, né, para a grande produção, né? Mas não se usa semente transgênica para consumo humano. Os defensores dos transgênicos dizem que não há pesquisa que comprove os males da semente transgênica, né? Outros críticos dizem que não há pesquisa que comprove a ausência de males, né, por parte dos transgênicos. Bom,
Na verdade, se você observar a realidade de uma maneira mais empírica, uma pesquisa mais eficiente é ver as pessoas, que se alimentam, dentro de uma cultura alimentar calcada ou não calcada em alimento transgênico, com semente transgênica. Veja uma Rússia esbelta e feliz, de um lado. Depois veja as populações do Ocidente, sobretudo as populações dos Estados Unidos, que se parecem cada vez mais com cobaias humanos, uma espécie de experimento humano compulsório. Veja, já tem diversos estudos sérios que relacionam transgênico com obesidade. Mas o que se poderia esperar de sementes que foram criadas e usadas para engordar animais que a gente come, somente o boi, a galinha, o porco, de um modo artificial. Então você come o animal que foi cevado, engordado no transgênico, na ração transgênica. Milho, soja, sorgo, trigo, E aí você, não feliz de estar, ainda não feliz de estar comendo animais alimentados com transgênico, você também está comendo o alimento transgênico diretamente, Tá aí no supermercado, Ou seja, você usa aquilo também para alimentar seres humanos. Resultado, uma engorda generalizada da população. Transgênico não. Nunca. Evite isso daí, não compre. E o Trump começa a chorar. Vamos à terceira parte do nosso vídeo. Podemos prever aí que vai ter muito choro, e ranger de dentes no governo do Trump, que não vai ser aquele passeio que todo mundo imagina, Principalmente o pessoal da neodireita aqui no Brasil, que sonha, assim, que dorme com a foto do Trump, Enfim, em vez eles tiram a imagem de Jesus Cristo e põem o Trump, na cabeceira da cama, Bom, o Biden, ele pressiona a China e a Rússia. Veja. E aí o Trump diz: "Olha, hoje eu vi algo que poderia ser pior do que qualquer outra coisa, Today I saw something that were worse than anything else." O Trump lá, O presidente chinês Xi, eu o conheço bem, e o presidente russo Putin, eu o conheço bem, ele conhece todo mundo, Eles estão fazendo planos juntos neste momento, onde se unirão, onde se juntarão e causarão danos. É isso que eles estão pensando, em causar danos a nós, os Estados Unidos. Veja a mentalidade yankee estadunidense típica, Sabe o que significa dano para os norte-americanos? Fundamentalmente significa prosperar. Se você prospera, você é um dano para os Estados Unidos. O fato é que a China aí, ela vai, ou melhor, a Rússia, a gente sabe que essa semana eu fiz até um vídeo, está em reuniões, os dois grandes líderes da Ásia estão em reuniões. E a Rússia vai adicionar aí um conduíte aí para fornecer mais petróleo e gás para a China. Então deve ser esse o dano que o Trump está preocupado, O projeto aí do mega gasoduto da Rússia para a China terá um canal extra, uma passagem extra, uma tubulação extra para o petróleo bruto, disse o presidente russo Vladimir Putin. Falando numa conferência de imprensa na sexta-feira, durante sua viagem de 2 dias à China, que está sendo comentada em toda a rede independente dos canais da mídia alternativa, Putin disse que é possível construir um oleoduto próximo à nova rota de gás. Várias rotas para o petróleo russo chegar à China estão disponíveis. Uma delas é a rota através da Mongólia. É possível colocar tubulações de gás e óleo no mesmo corredor. Os especialistas deveriam decidir a melhor forma de proceder, foi o que disse Putin na cidade chinesa de Harbin. E a gente sabe, o Putin nunca diz nada de bobeira, para a mídia debulhar em cima, como se dá aqui no Ocidente. Estamos falando aqui dos adultos. Pessoal, então é isso. Nosso vídeo ele vai ficando por aqui. Ficou aí com mais ou menos 24 minutos de vídeo. Vídeo aqui do canal Luz no Fim do Túnel, do YouTube, você também encontra na forma de áudio, no podcast Luz no Fim do Túnel, no Spotify. É mídia alternativa, mídia independente, um canal de livre expressão e livre comunicação.
Os nossos seguidores são de alta qualidade, temos recebido comentários e sugestões. Então dê um like no vídeo, traga um seguidor para o canal, divulgue nas suas redes sociais, tenha notícias de primeira mão da mídia alternativa, que é a mídia do presente e principalmente a mídia do futuro, né? O crescimento da mídia alternativa é um dos fenômenos da nossa época e um fenômeno que só tende a crescer no século XXI. Muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal e agradeço aí a todos e até a próxima e fiquem com Deus.